Olá, crianças! Vamos lá para nossa aulinha de experiências matemáticas e nós estamos aqui de volta com o nosso estudo sobre carta de leitor. Carta de leitor que nós já vimos anteriormente, em que nós, na condição de leitores, né, por termos aí nos apropriado de um texto que veio até nós através de um portador, sendo ele pode ser uma revista, pode ser um jornal, um panfleto, algum desses portadores que trazem o texto até o leitor. Então, nós temos que a carta de leitor é a manifestação do leitor com relação àquilo que ele leu, com relação àquilo que ele apreciou através da sua leitura, né, do texto ali, trazendo o assunto em questão e que ele sentiu a vontade de expor as suas ideias com relação ao assunto ali apresentado. Então, a carta de leitor é quando o leitor, aquele que lê algo em um portador, jornal, revista, livro, né? E ele então sente vontade de se manifestar, de colocar a sua opinião, de manifestar a sua ideia a respeito daquilo que ele leu, a respeito daquilo que ele absorveu com a leitura feita. Então, a carta de leitor é o ato do leitor escrever sobre aquilo que ele leu. E quando o leitor escreve manifestando-se a respeito daquilo que ele leu, ele emite a sua opinião sobre o que foi tratado, ele argumenta sobre a sua opinião. Ou seja, ele justifica por que é que ele tem tal opinião a respeito daquele assunto, a respeito daquilo que foi tratado no texto lido. Então, na matéria, né, da qual ele então conheceu ali o assunto, tomou posse daquele assunto. Então, a carta é o texto resultante da ação produtiva do leitor. Quando o leitor expõe suas ideias através da escrita, ele está produzindo um texto. Quando nós colocamos nossa ideia através da escrita, nós estamos ali produzindo um texto. Então, esse é o texto carta de leitor, que faz parte de um gênero textual. Então, vamos lá para completar aí, seguindo os nossos estudos sobre carta de leitor. Quando a gente, na condição de leitor, escreve para o autor do texto ou para a revista que publicou o texto, a matéria, ou para o jornal, ou ainda para a edição, né? Para a edição do jornal, aquele que faz a compilação das matérias que serão publicadas, que vão ali organizar e verificar o que é mais adequado para que seja publicada. E também podemos escrever diretamente para o editor, que é aquele responsável pela edição de um desses portadores de texto. Então, assim, nós vamos compreendendo que a gente envia a nossa cartinha, o nosso texto, para um desses endereços aí que eu falei, né? Endereçadas aí ou para o jornal, ou para a revista, ou para o autor do texto, da matéria, ou para o editor, ou até para a repartição, a edição do jornal ou da revista. E aí a gente se coloca, a gente expressa a nossa opinião e a gente argumenta sobre a opinião nossa colocada ali na carta. Por que é que eu penso daquele jeito? Por que é que eu tenho a opinião ali apresentada sobre aquele assunto tratado? Então, é a justificativa daquilo que eu estou colocando como minha opinião sobre aquilo que eu penso, que eu acho, que eu considero, né? Então, assim, nós temos a carta de leitor.
Quando então a gente envia a carta de leitor para o veículo de comunicação, que é aquele que traz o texto até nós, que é o portador, eu estou enviando o meu texto e essa carta recebida lá neste endereçamento que eu coloquei, ela é a carta original, ou seja, aquela carta da maneira como eu escrevi, para quem eu pretendi, né? Então ela está lá, chega até lá, originalmente, ou seja, da maneira como eu escrevi. Então vamos aqui para ler uma carta de leitor do modo como o leitor escreveu. Olá, jornal Vale Vivo. Achamos o jornal muito legal. Então aqui, olha só, para quem que endereçou a carta? Para o jornal Vale Vivo. Por que endereçou para o jornal Vale Vivo? Porque foi através desse portador que tomou conhecimento do texto lido, do assunto tratado. Tá certo? Então, eu não posso escrever para outro veículo. Eu tenho que escrever para este, que é o portador que trouxe até mim o assunto ali publicado na matéria. Então, vem achando aí a opinião deles. Achamos o jornal muito legal. Então, achamos o jornal muito legal é a opinião de quem está escrevendo a carta. Se achamos, nós podemos perceber que tem aqui mais de uma pessoa escrevendo, não é? Porque achamos, não é achei. Então, se é achei, é o indivíduo, sou eu apenas. Mas ali ele se coloca na terceira pessoa do plural. Então, nós achamos, aliás, desculpem, na primeira pessoa do plural. A tia Vilma tá da primeira pessoa do plural, que é nós. Então, nós achamos, tá certo? Se nós achamos, é sinal que mais de uma pessoa, então, está ali participando desta produção, dessa escrita da carta. E aí, nós vamos, então, seguir aqui na leitura da carta que foi enviada aqui pelos autores, que é mais de um, a gente sabe, olhando e percebendo ali a conjugação do verbo, que é o verbo achar. Então, o que a gente acha sobre o jornal? Achamos muito legal. Nós achamos que todas as homenagens no Gente que Faz são muito bacanas. Então, estão se referindo a uma seção do jornal, né? Que seção é essa? Que publica lá homenageando gente que faz, ou seja, pessoas que têm atitudes positivas, né? Que refletem beneficamente na sociedade, na comunidade. Então, prosseguem. O jornal Vale Vivo homenageou a Miriam Mione e temos a certeza que ela está feliz por todos conhecerem a UPA. Então, olha que vem aí dando a opinião sobre o jornal, a opinião sobre a sessão Gente que Faz e a homenagem feita à pessoa da Miriam Mione. Então, eles estão ali elogiando, estão então mencionando aí o que é que o jornal, naquela sessão, homenageia as pessoas que fazem algo de bom, de interessante, né? Prosseguindo. Achamos que seria muito legal se vocês homenageassem uma pessoa importante. Olha aqui. Antes, então, cumprimentou o jornal, depois vem dando a opinião, né? E por que eles acham o jornal bacana e essa sessão bacana? Porque homenageou uma pessoa que faz algo que é interessante para a comunidade. Então, eles justificaram por que é que eles acham que esse jornal é bacana e porque acham que aquela sessão é interessante. Porque ela faz homenagens a pessoas que realizam algo para a comunidade local.
E depois eles prosseguem na escrita da carta, dando aí uma sugestão, sugerindo que o jornal, nesta sessão, faça uma homenagem a uma pessoa que eles consideram importante na comunidade deles, que é a Dona Maricota. Ela ajuda as pessoas que passam necessidade. Olha aí que eles estão justificando por que a Dona Maricota merece ser homenageada na sessão Gente que Faz do jornal Vale Vivo. Porque ela é uma pessoa que se doa, ela ajuda as pessoas que precisam. Então, olha o reconhecimento, sugerindo que esta pessoa que eles reconhecem ser importante na comunidade deles seja homenageada pelo jornal. Ela também ajuda as crianças quando ficam sem peso. Sem peso quer dizer, está desnutrida, então ela ajuda. Certamente ela fornece ali alimento, algum alimento que vai ajudar na recuperação, né? Então a Dona Maricota também é gente que faz, não é Vale Vivo. Então eles consideram que a Dona Maricota é uma pessoa que faz. E por isso, sugerindo, eles estão ao jornal que homenageiem a Dona Maricota. Bacana, né, gente? Aí, então, eles vêm, agradecem, olha, obrigada, se despedem, beijos, se despedem com beijos, e aí vem o nome daqueles que escreveram a carta, de leitor, os autores dessa carta, que é a Ana Júlia Ribeiro de Melo e Daniele Rodrigues Durais. Elas são do 4º ano, da professora Dorinha, da Escola EMEF, professora Hermínia F.A. Almeida. Então, olha a identificação, né? Alunos da professora Dorinha do 4º ano, da Escola Hermínia Almeida. Então, aqui a carta de leitor original, como ela foi escrita pelos leitores e enviada ao portador, né? Ao portador, que é, então, o jornal Vale Vivo, ok? E depois, essa carta recebida lá no jornal, ela foi editada. Editada é quando o jornal ou o portador que recebe a carta do leitor, ele faz ali um apanhado daquilo que é mais importante do que foi escrito para que ele retorne aí dando uma devolutiva para o leitor nesta sessão que eles reservam para publicar as cartas que os leitores escrevem. Então, aqui do lado direito, nós temos a carta publicada pelo jornal Vale Vivo. À esquerda, nós temos a carta original escrita pela Ana Júlia e pela Daniele. Aqui à direita, nós temos lá na seção Carta do Leitor no jornal Vale Vivo, a publicação da carta das duas alunas do 4º ano da professora Dorinha. Então, vamos lá. Queridas Ana Júlia e Daniele, olha aí como que eles se dirigem a elas. Por quê? Porque foram elas que escreveram a carta. Agradecemos o elogio, olha lá, tá agradecendo o elogio que elas fizeram, que disseram que acham o jornal muito legal. E agradece também a sugestão, o que elas sugeriram que eles deveriam ali então homenagear. Também não temos dúvidas da alegria da Miriam Mione por seu trabalho reconhecido. Então, eles também acham que a Miriam Mione ficou feliz com a homenagem por tão pequeninas cidadãs. Então, olha só que a Miriam Mione ficou ali muito feliz por ter reconhecido o seu trabalho pelas alunas, porque são pequeninas cidadãs que reconheceram ali o trabalho da Miriam Mione, que é gente que faz. Tenham certeza que em uma próxima edição divulgaremos o trabalho da Dona Maricota. Quer dizer que eles então irão atender a sugestão delas. Dona Maricota realmente, ela é gente que faz, né? Continuem lendo não somente o jornal Vale Vivo,
como outras fontes de leitura, pois ler é saber. Abraços. Então, eles se dirigem ali, né, ao pessoal do jornal, dizendo que elas continuem lendo e que não precisam ler somente o jornal Vale Vivo, mas também todas as fontes de leituras possíveis, né? Eles estão colocando e está dizendo por quê? Porque ler é saber. E se despedem com se despedem com abraços, né? Aqui é o cumprimento, aqui é o que vem colocando na carta e aqui a despedida, que é o abraço. Então, aqui nós temos a situação da carta original escrita pelas leitoras e que a resposta para a carta das meninas tratando do assunto que elas mencionaram. Vamos lá para a outra carta e aqui está invertido. Aqui é a carta do leitor do lado esquerdo publicada e aqui é a carta do leitor escrita aí pelos leitores. Vamos lá para lermos a segunda cartinha. Querido jornal Vale Vivo, então olha aqui o cumprimento, né? Olha o cumprimento. Querido jornal, se dirigiram aí. Parabéns. Esse parabéns está o quê? Claro, parabenizando, está dirigindo-se ao jornal, parabenizando-o, né? E vai, então, tecendo aí o que esses autores aí, ou esse autor, né? Que é único, porque ele sozinho escreveu, individualmente. Então, ele coloca parabéns. Eu achei, olha o eu, então ele escreveu sozinho a carta, porque ele se coloca em primeira pessoa do singular. Eu achei a reportagem sobre o Dia da Árvore muito maravilhosa. Então ele está colocando aqui a opinião dele sobre a reportagem publicada no jornal Vale Vivo sobre o Dia da Árvore. Então, a reportagem aí falando sobre o Dia da Árvore. Então, ele considerou ela maravilhosa, muito maravilhosa. Principalmente o plantio com o Zé do Paraíba. Então, ele, além de elogiar, ele está especificando a parte que ele mais gostou ali, né? Que é o plantio com o Zé do Paraíba. É muito importante preservar o nosso mundo. Então, olha aqui, além da opinião, ele vem expondo, né, aquilo que ele acha, quer dizer, aquilo que ele entende sobre o assunto. Ele opinou, ele disse que é muito maravilhoso a reportagem, e agora a opinião dele sobre o assunto diretamente, que é muito importante preservar o nosso mundo. Eu já plantei uma macieira quando era pequenino, então ele vem colocando a ação que ele já teve com relação ao plantio de árvore, que ele já plantou uma macieira. Eu queria ver um pau-brasil, mas não sei onde tem. Então, olha que ele vem aqui dizendo que ele gostaria, expondo uma vontade, que ele gostaria de ver um pau-brasil, mas ele não sabe onde tem para que ele veja, né? Eu queria ter uma mangueira no quintal da minha casa, porque eu gosto muito de árvores. Espero que vejam a minha carta. Então, esse leitor, ele vem falando da matéria sobre o plantio de árvores, ele vem elogiando a matéria, ele vem tratando especificamente do assunto tratado na matéria, que é o plantio de árvores com o Zé do Paraíba. Ele vem dizendo a opinião dele sobre esse assunto, que é o plantio de árvores, que ele acha importante preservar o nosso mundo, e no sentido do assunto que é o plantio de árvores, preservar as árvores. Ele vem dizendo, comentando que ele já plantou uma árvore quando era pequeno e essa árvore era uma macieira. Ele vem dizendo também que ele queria muito conhecer um pau-brasil, ver o pau-brasil, mas ele não sabe onde tem para ele conhecer, ver. E ele vem dizendo que ele queria ter uma mangueira, que ele gostaria de ter uma mangueira no quintal da sua casa.
e vem dizendo por quê, porque ele gosta muito de árvores. E depois, ao final, ele vem dizendo que espera que o pessoal do jornal Vale Vivo veja a cartinha que ele escreveu e endereçou para o jornal. E aí ele vem despedindo-se, né? Dizendo tchau, tchau, adeuzinho, beijos. Olha a despedida que ele faz aí na sua cartinha. E aí ele se identifica, Guilherme Augusto Souza Moreira. Ele é aluno da professora Valquíria Silva, da escola também Hermínia de Almeida, tá certo? Então, aqui ele fala da matéria publicada, da reportagem no jornal, ele fala sobre o assunto que a matéria trata, ele fala o que ele considera sobre esse assunto, o que ele acha, o que ele já fez com relação ao assunto que é o plantio de árvores, o que ele gostaria de conhecer um pau-brasil, de ver essa árvore, e ainda que ele gostaria muito, que ele queria muito uma mangueira no quintal da sua casa, e ele expõe o motivo, que é porque ele gosta muito de árvores. E aí, então, o pessoal do jornal Vale Vivo viu a cartinha e publicou aqui a resposta para o leitor. Amigo Guilherme Augusto, que bom saber que você é um apaixonado pela natureza, principalmente pelas árvores. Quanto ao pau-brasil, sugerimos que peça aos seus pais para que o leve à Flona de Lorena, antigo Ibama. Lá você encontrará, além do pau-brasil, centenas de outras espécies de árvores e pássaros, além de ser um lugar belíssimo para passear. Continue sendo um guardião da natureza. Felicidades. Envie você também a sua opinião, sugestão para... Então, aqui o jornal vem colocando para outros leitores que é para também enviar a opinião, né, sobre o que eles leem no jornal e, se for o caso, sugerirem para alguma matéria, alguma publicação. Então, aqui abaixo nós temos uns questionamentos sobre essas cartas aí que nós trabalhamos, que foram escritas pelos leitores e depois respondida pelo jornal. Então, vamos lá. O que é que vem aí sobre as cartas? Você reconhece esses textos? O que você acha que esses textos aí que nós acabamos de ler são? Você reconhece? Você já alguma vez viu um texto parecido nesses moldes? Que você pode reconhecer como sendo do mesmo gênero? Você sabe a que gênero textual eles pertencem? Então, vocês sabem a que gênero textual esses dois textos aí escritos, né? Primeiro aí pela Ana Júlia e Daniele, e depois pelo Guilherme, eles pertencem a que gênero textual, né? Depois, como as cartas começam? Então, vamos lá. A carta que a Ana Júlia e a Daniele escreveram, como que elas começam? E a carta que o Guilherme escreveu, como que ela começa? Então, vocês vão dizer, né? Depois, quem escreve esses textos? Então, nós temos dois textos escritos ali, originalmente, né? Porque depois foi respondido pelo jornal, mas quem que escreveu esses textos? Esses textos que estão expostos aí, quem escreve cada um deles? Qual é o assunto da carta tratado aí na carta da Ana Júlia e da Daniele? Que assunto elas trataram na carta delas? E na carta do Guilherme, qual foi o assunto tratado? Então, vocês vão colocar aí. Na primeira carta, o assunto é tal. Na segunda carta, o assunto é tal. E vão falar qual é o assunto das cartas. Depois, como o autor indica sobre o que falará? Grife no texto de vermelho. Então, olha só. Como que ele indica sobre o que ele vai falar? Olha só, tem o assunto que o jornal publicou, esse é o assunto que ele falará.
Então, como que ele indica? Vamos lá, observando aqui, como que nós podemos encontrar na carta da Daniela e da Ana Júlia. Achamos o jornal muito legal. Nós achamos que todas as homenagens do Gente que Faz são muito bacanas. Então, olha só. Que assunto que estão tratando nesta carta? Né? Como que está indicando aqui? Vocês vão grifar de vermelho. E depois tem onde está indicada a posição do leitor com relação ao assunto. Marque no texto de azul. Posição é a opinião. Como que o leitor se posiciona diante do assunto? O que ele acha do assunto? Olha só. Então, vocês vão procurar aqui no texto, na carta de leitor da Daniele e da Ana Júlia e também do Guilherme, a posição deles sobre cada assunto aí que foi tratado. Então, vocês irão grifar de azul a posição, a opinião deles. Depois, vocês vão. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria que foi lida? Justificada é quando você diz o porquê. As duas cartas estão dizendo o porquê da opinião que elas têm, então prestem atenção que aqui está falando da opinião do leitor. O leitor nas duas cartas, qual dessas cartas tem a opinião justificada? Em que o leitor diz por que ele tem essa opinião, por que ele pensa desse jeito. E depois, qual a finalidade das cartas? Para que elas foram escritas? Para falar o quê? Para elogiar, para criticar, para agradecer, então para pedir. Vejam só qual foi aí a finalidade ou objetivo de cada uma dessas cartas. A primeira carta, qual foi a finalidade dela? E a segunda, qual foi a finalidade? Para que elas foram escritas, tá certo? E depois, como terminam as cartas. Como que terminou a primeira carta, como que terminou a segunda. E vocês, então, vão responder as questões de acordo com a leitura bem feita, pensada dessas cartas aí apresentadas, ok, crianças? Um grande beijo, bom trabalho para vocês!